tornando-se a pessoa que ninguém acredita que você pode ser, nem mesmo você. Como a transformação começa com uma decisão silenciosa que ninguém aplaude. Talvez você não fale sobre isso com ninguém, talvez nem saiba como nomear, mas sente que carrega algo a mais dentro, uma vontade de ser outra coisa, não maior, não melhor, apenas mais inteiro, mais verdadeiro, e ao mesmo tempo sente a vergonha de tentar de novo, depois de tantas promessas não cumpridas, depois de tantas vezes em que disse, agora vai, e não foi. Fica difícil acreditar em si quando o próprio eco te decepcionou tantas vezes. É cansativo tentar mudar em silêncio. É doloroso desejar uma nova versão sua, mas se sentir invisível até para si mesmo, porque a cada tentativa frustrada, a dúvida se instala com mais força. Será que eu fui feito mesmo para algo mais? Ou estou me enganando? E a vergonha de sequer sonhar começa a doer mais do que o fracasso. Você começa a se encolher por dentro, a duvidar de tudo, a se contentar com pouco, não por gratidão, mas por medo. O estoicismo não veio para te aplaudir, veio para te lembrar do que você pode ser quando ninguém mais acredita, nem você. Marcos Aurelius escreveu, não perca mais tempo discutindo sobre o que uma boa pessoa deve ser. Seja uma. Isso não é sobre convencer ninguém. É sobre decidir, agora em silêncio, que você vai começar, não por esperança, mas por honra, não por aplauso, mas por coerência, porque você está cansado, não de tentar, mas de se abandonar. Essa decisão não precisa ser grandiosa, ela não precisa ser bonita, precisa apenas ser real, como um escultor que trabalha à noite, sem testemunhas, moldando uma pedra bruta que o mundo ainda chama de ruína. Mas ele sabe o que está fazendo, ele vê o que ninguém vê, ele sente o que ainda não tem forma, e então, dia após dia, gesto após gesto, martelada após martelada, ele insiste, mesmo no escuro, mesmo em silêncio. Sozinho. Porque a verdade é simples e dura. Ninguém vai acreditar em você até que você se repita o suficiente em silêncio. Ninguém vai ver até que você já tenha se transformado. Ninguém vai aplaudir enquanto você ainda está suando na escuridão. E tudo bem, porque a transformação real nunca começou com plateia. Ela começou com dor, com decisão, com disciplina. Você não precisa que acreditem em você. Precisa apenas decidir que não vai mais se trair, mesmo que ainda não veja resultado, mesmo que a voz interna diga que é tarde, mesmo que tudo em você sussurre, não vai dar certo, porque agora você não precisa de certeza, só precisa seguir um gesto, uma escolha, um dia de cada vez, até que o que era invisível se torne inevitável. Se essa mensagem tocou algo que estava calado aí dentro, considere se inscrever neste canal, ative as notificações e deixe seu like, não como um simples gesto, mas como parte desse compromisso silencioso com a sua reconstrução. Aqui cada palavra é uma martelada a mais na sua escultura interior, e mesmo que ainda esteja escuro, é assim que começa toda a luz, em silêncio, em verdade, em você, a identidade oculta na repetição, porque quem você se torna é moldado pelo que você repete quando ninguém está olhando. Há um tipo de dor que não grita. É a dor de sentir que está tentando, mas não mudando. E os gestos pequenos que você repete todos os dias, levantar cedo, respirar fundo, manter a calma, dizer não ao que esvazia, não fazem diferença alguma. E aí você desanima, porque parece que todo o esforço é em vão, que ninguém vê, que nem você sente. Mas o que você não percebe é que é exatamente nesses gestos invisíveis que a sua identidade começa a mudar. A transformação não é um evento, é um acúmulo. Ela não acontece como uma revelação, mas como uma erosão silenciosa, como gotas que, caindo todos os dias no mesmo lugar, esculpem pedra,
pode parecer inútil, mas não é. É só que você ainda está no meio do processo. E o meio é o lugar mais fácil de desistir, porque é onde nada ainda parece diferente. O estoicismo não te pede grandes atos, ele te pede presença, ele te pede repetição, porque para os estoicos, identidade não é crença, é hábito encarnado. Não importa o que você pensa sobre si, importa o que você repete, porque é isso que o cérebro entende, é isso que o corpo grava, é isso que a vida reconhece como verdadeiro. Você quer mudar quem você é? Mude o que você repete. E não espere sentir algo especial, porque o cérebro não responde à sua intenção. Ele responde ao seu padrão. A mudança começa antes da crença, antes da confiança, antes da motivação. Ela começa na ação crua, seca, sem emoção, sem plateia. Repita, com presença, com dignidade, com a humildade de quem entende que grandes transformações começam com gestos pequenos e silenciosos. Escove os dentes com atenção. Caminhe como quem tem uma história, mesmo que ninguém saiba. Escreva uma frase por dia, mesmo que ache que não serve para nada. Essa repetição não está moldando seu dia, está moldando quem você está se tornando. Pense em uma gota d'água. Sozinha, ela é frágil, mas se cai todos os dias no mesmo ponto, com a mesma presença, com a mesma frequência, ela vence a pedra. Não pela força, mas pela insistência. Sua identidade futura está escondida nesses gestos que você menospreza. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber: foi no meio da repetição que ninguém viu, que tudo começou a mudar. E ali você já era outro, mesmo sem perceber, mesmo sem ninguém ter notado ainda. O perigo de esperar para se sentir pronto, como a hesitação se transforma silenciosamente em sua nova identidade. Você espera, porque ainda não sente coragem, porque ainda não está convencido, porque ainda não tem certeza de que vai dar certo, e essa espera parece prudente. Parece madura, mas é só medo. Medo disfarçado de lógica. Medo travestido de preparo. E o tempo vai passando, e o que era pausa se transforma em identidade. O perigo não está em esperar, está em se tornar alguém que vive esperando. Alguém que só começa quando tudo parece perfeito. E como o perfeito nunca chega, esse alguém nunca começa. E aos poucos, começa a acreditar que esse não começar é quem ele é. Eu sou assim mesmo, diz, e sem perceber, está colando no peito o rótulo que nasceu do medo. O estoicismo é claro, ação gera clareza, não o contrário. Você não precisa se sentir pronto para agir. Você precisa agir para começar a se sentir capaz. Mas o mundo te ensinou ao contrário. Disse que primeiro vem a confiança, depois o passo. Mas não, primeiro vem o passo, depois a confiança, porque a confiança não é uma condição, é uma consequência. Cada vez que você hesita, está alimentando uma versão sua que ainda não acredita. Mas cada vez que você se move, mesmo tremendo, essa versão começa a se calar, porque ela percebe que já não manda mais, que a ação chegou antes da permissão. E isso muda tudo. Escolha um microato de exposição por dia, algo pequeno, que pareça ridículo, que ninguém veja, mas que te tire desse estado de paralisia educada. Pode ser gravar um áudio, enviar uma mensagem que adia há semanas, dizer em voz alta o que precisa ouvir, porque a coragem nasce no atrito, não na zona de conforto. Pense num navio. Ele foi feito para navegar, mas permanece no cais, esperando o vento certo, esperando o mar calmo, esperando a bênção do céu. E enquanto isso, começa a enferrujar, lentamente, silenciosamente, até que um dia já não se move mais. Você não precisa de vento favorável, precisa apenas soltar as amarras e confiar que é melhor se mover sem direção do que esperar até se tornar incapaz de partir, porque o tempo não cura a hesitação, ele só a transforma em destino, e esse destino você ainda pode escolher não aceitar. Comece, mesmo agora, mesmo assim, mesmo pequeno, porque tudo o que precisa já começou em você. Falta apenas um passo, um só.
sem precisar sentir, apenas ir. A postura de alguém que decidiu, como seu corpo sussurra ao mundo o que você secretamente acredita sobre si mesmo. Antes que você diga qualquer palavra, seu corpo já falou. Antes que você tente convencer alguém, seus ombros já revelaram sua verdade. A forma como você caminha, a forma como você olha, a forma como você ocupa o espaço, tudo isso diz, sem som, o que você realmente acredita sobre si. Você pode repetir mantras, pode estudar filosofia, pode traçar planos, mas se seu corpo continua curvado, se sua respiração continua rasa, se seus olhos continuam baixos, é porque lá dentro algo ainda não decidiu. Algo ainda hesita, ainda pede permissão, ainda busca validação no reflexo do outro. O estoicismo não trata da aparência, mas da integridade. E integridade começa no corpo, não por estética, mas por coerência, porque a alma, quando está em paz, se reflete na postura, não como arrogância, mas como presença. E presença é aquilo que chega antes das palavras, aquilo que comunica antes da fala, aquilo que marca, sem intenção de impressionar. Quando você decide de verdade, algo muda no pescoço, algo se firma na coluna, algo se solta no olhar. E não é mágica, é memória. O corpo se lembra de quem você está escolhendo ser e começa a andar como esse alguém, mesmo que por dentro você ainda tenha medo, mesmo que as vozes internas ainda estejam confusas. Você não precisa parecer forte, precisa apenas parar de andar como quem se desculpa por existir, como quem carrega uma desculpa nas costas, em vez de uma história. Porque cada cicatriz sua é sagrada, cada falha parte do caminho. E a sua postura precisa aprender a honrar isso, não a esconder. Pense numa árvore que, mesmo torta pelo vento, ainda cresce para cima, ainda busca a luz, ainda ocupa seu lugar no espaço. Ela não pede desculpas pela curva, ela não se esconde da inclinação, ela permanece. E essa permanência é sua beleza. Caminhe como quem já decidiu, mesmo que a decisão ainda seja recente, mesmo que ninguém acredite, mesmo que você ainda esteja aprendendo a sustentá-la. Porque o mundo escuta sua presença antes de escutar sua boca. E quando sua presença muda, o mundo muda com ela, silenciosamente, gradualmente, inevitavelmente. Você não precisa de permissão para superar quem você era, porque a lealdade ao seu antigo eu pode se tornar uma traição ao seu futuro. Mudar dói, mas sufocar dói mais. Você sente isso quando tenta se encaixar onde já não pertence, quando repete comportamentos que já não cabem na alma, quando insiste em ser compreendido por pessoas que pararam de te enxergar. E então surge a dúvida: será que estou sendo incoerente? Será que estou traindo quem fui? Mas há um tipo de lealdade que machuca. É a lealdade à versão antiga de si mesmo. O estoicismo não te prende ao passado, ele te chama para a razão presente. Marco Aurélio escrevia sobre isso, que a virtude não é permanecer o mesmo, mas seguir alinhado com o Logos, com a consciência do agora. Isso significa que você pode mudar, que você deve mudar, não por moda, mas por verdade. Porque às vezes crescer parece traição, mas é só fidelidade à sua evolução. Você pode sentir culpa por querer mais, por querer silêncio onde antes buscava aplauso, por buscar profundidade onde antes se contentava com distração. Mas essa culpa não é um sinal de erro, é um sinal de transição. Ela só aparece porque você ainda carrega o apego à narrativa antiga. Aquela versão sua que se esforçava para agradar, para ser entendida, para ser aceita. Agora é hora de deixar ir, de permitir que a nova identidade tenha espaço. Mesmo que isso pareça arrogância para quem ficou, mesmo que pareça ruptura para quem não acompanhou sua caminhada interna. Você não precisa de permissão para crescer. Crescer não é deslealdade, é gratidão em movimento, é honrar o que você foi, ao permitir que essa versão dê lugar ao que você está se tornando. Escreva uma carta de despedida, não para os outros, para a versão sua que precisa partir. A versão que duvidava, que se encolhia, que dizia sim com medo de ser deixada. Diga a ela: obrigado, mas agora eu sigo.
Com dor, sim. Com incerteza, sim, mas com a dignidade de quem não quer mais caber onde já transbordou. Pense na cobra. Ela sangra para trocar de pele. Ela rasga a si mesma para continuar viva, não por vaidade, mas por necessidade. Porque manter a pele velha seria morte lenta. Você está mudando, e é isso que assusta. Mas também é isso que liberta. Não é sobre deixar de ser você, é sobre ser finalmente você. Sem pedir desculpas por isso, sem pedir permissão, sem precisar de plateia, apenas com a coragem de quem sabe sufocar por lealdade. É um tipo disfarçado de desistência. E você não veio até aqui para desistir, veio para seguir, mesmo que isso signifique deixar uma parte sua para trás. Fale consigo mesmo como alguém que importa. Como sua voz interior molda seu futuro mais do que qualquer opinião. A maneira como você fala consigo mesmo molda a forma como você vive. Não é exagero, é estrutura, porque cada pensamento recorrente se transforma em crença, e cada crença cria um limite invisível dentro de você. O problema é que a maioria das vozes que moram na sua mente não nasceram de você, foram herdadas de olhares que julgaram, de palavras que feriram, de silêncios que abandonaram. E com o tempo, você passou a repetir essas vozes sem perceber. Você não é bom o suficiente. Você sempre estraga tudo. Você está atrasado. Essas frases se tornaram trilha sonora do seu mundo interno. E mesmo quando você tenta se mover, elas te puxam de volta. Porque no fundo você começou a acreditar que essa crítica constante é a verdade. Mas não é. É apenas hábito. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso significa que você não precisa aceitar tudo o que pensa. Você pode questionar, pode escolher uma nova forma de falar consigo, pode construir em vez de repetir, porque a voz interna não precisa ser eco, pode ser guia, pode ser cura. Comece ouvindo. Perceba qual é a frase autodestrutiva que mais aparece em dias difíceis. A mais antiga, a mais automática. E então, crie uma nova. Não uma frase clichê, mas uma que traga chão, que traga presença. Algo simples como: eu ainda estou aqui. Ou, hoje eu continuo. Algo que te lembre que você importa, que você merece cuidado, que você não precisa se ferir para crescer. Pense num espelho rachado. Ele ainda reflete, mas distorce. E quanto mais você se olha nele, mais acredita que sua imagem é aquela. Até que um dia você decide trocar, decide se ver com novos olhos, decide que não vai mais sustentar a mesma narrativa antiga. Você importa, e isso não é vaidade, é base, é fundamento, porque ninguém constrói sobre o desprezo, só se constrói sobre dignidade. Então, fale consigo como alguém que merece ser ouvido, como alguém que está recomeçando, não porque errou, mas porque se escolheu. E essa escolha, repetida com amor, com firmeza, com verdade, é o que vai moldar o novo mundo que você ainda não vê, mas já começou a viver. Disciplina é uma forma silenciosa de fé, porque aparecer quando você não acredita já é um ato espiritual. Nem todo dia você vai acreditar em si, no processo, no caminho. Vai ter manhã que você acorda com o peito cheio de dúvida e tudo dentro de você vai parecer pequeno, sem sentido, sem progresso. É nesses dias que a disciplina revela sua verdadeira face, não como controle, mas como fé. A disciplina é um ato espiritual, porque ela não exige certeza, ela exige presença, ela exige continuidade, mesmo quando o chão some. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o resultado não aparece. O estoico entende que virtude não depende de plateia, que continuar sem aplauso é uma forma de honra. Você acha que só deve persistir quando sente motivação, mas o que molda o caráter não é o entusiasmo, é o retorno. Aquele ato que você faz de novo, e de novo, e de novo, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo invisível, porque em algum lugar silencioso do ser, você decidiu não se abandonar. Fazer o que precisa ser feito quando se acredita é fácil,
Mas fazer quando se duvida é sagrado, porque significa que você escolheu a integridade acima da emoção do momento, que escolheu o caminho mesmo sem ver a linha de chegada, que se colocou de pé mesmo quando tudo dentro dizia: não vale mais a pena. Marcar a própria fidelidade com gestos simples é uma forma de oração. O café que você prepara com atenção, a leitura que faz mesmo cansado, o treino silencioso, a organização do espaço, a respiração profunda antes de começar o dia. São atos pequenos, mas carregam uma força invisível, porque você os faz mesmo sem saber se estão funcionando. E justamente por isso funcionam. Pense num monge que reza no deserto. Ele não sabe se será ouvido, ele não tem garantia de resposta, mas ele reza, porque a oração não é sobre receber, é sobre manter viva a chama do que ainda não se apagou. A disciplina é essa chama. Ela diz todos os dias: em silêncio, ainda estou aqui. E essa permanência sustentada sem plateia, sem certeza, sem glória, é o que transforma dúvida em força, medo em direção, fraqueza em fé. Não fé em algo externo, mas fé em si, em quem você está escolhendo ser. Mesmo que o mundo ainda você ainda não veja, porque algo em você já sabe. Continuar é a resposta mais profunda que você pode dar à vida. A mentira por trás de "estou apenas sendo realista". Como o medo se disfarça de lógica para te manter pequeno. Você já disse isso: eu só estou sendo realista. E na hora pareceu sabedoria, pareceu maturidade, pareceu prudência, mas no fundo era medo. Medo com uma roupa elegante, medo com argumentos bem estruturados, medo com lógica, com calma, com tom de voz equilibrado, mas ainda assim, medo. Essa frase, "estou sendo realista", costuma aparecer quando a alma já cansou de tentar, quando você quer evitar a dor de tentar de novo e falhar. Então você recua, e para não parecer covardia, você chama de razão, de bom senso, de maturidade. Mas o estoicismo não confunde prudência com paralisia. Para o estoico, prudente é quem age com intenção, não quem se esconde sob argumentos perfeitos. Todo medo pode ser revisto, porque o medo é, antes de tudo, uma opinião. E opiniões mudam, são moldadas pela experiência, pelas vozes que você ouviu, pelas histórias que contou a si mesmo por tanto tempo que começaram a parecer fatos. Mas são só histórias. E se são histórias, você pode reescrevê-las. Comece observando. Toda vez que você disser "eu não sou o tipo de pessoa que..." pare, respire, questione. Quem te ensinou isso? Quando você decidiu isso? E principalmente, será que ainda é verdade? Ou você apenas nunca teve coragem de testar o contrário? Você não precisa romper com tudo de uma vez, mas precisa parar de usar a razão como escudo para a estagnação, porque o medo só domina quem o alimenta com justificativas. E a coragem silenciosa nasce quando você simplesmente para de explicar tanto e começa a agir com humildade. Pense numa cela. As grades parecem sólidas, mas estão abertas. Só que você está ali dentro há tanto tempo que já se acostumou com o espaço pequeno, já decorou as paredes, já até gosta da sombra, e o medo de sair é maior do que o desconforto de ficar. Mas agora você sabe, a cela está aberta, você pode levantar, pode dar o primeiro passo. Não precisa justificar, só precisa sair, sem pressa, sem raiva, apenas com a dignidade de quem percebeu que estava se encolhendo, em nome de uma lógica que não era sua. E agora, com ou sem coragem, com ou sem certeza, você escolhe ser maior do que a história que te mantinha preso. Você não está atrasado. Você simplesmente não está preparado para começar sem aplausos. Como o timing muitas vezes é apenas medo com um calendário. Você olha para os lados. As outras pessoas parecem ter avançado, têm planos, conquistas, estabilidade. E você, ainda tentando começar, ainda em dúvida, ainda no ponto de partida. E a sensação de atraso pesa. Dói. Faz você questionar se perdeu alguma janela secreta, se desperdiçou um tempo que nunca mais volta. Mas talvez você não esteja atrasado.
Talvez só esteja esperando algo que nunca virá, o momento perfeito. Ou pior, o aplauso antes do esforço. A maioria das pessoas não quer só começar, quer começar sendo visto, quer começar com apoio, com validação, com um vai dar certo, garantido. Mas a verdade é outra. Começos verdadeiros são solitários, escuros, silenciosos. O mundo só enxerga depois. E o depois só chega se você tiver coragem de plantar antes que alguém acredite. O estoicismo não diz, espere o tempo certo. Diz, haja agora com o que você tem, porque o tempo certo não existe. O que existe é a disposição de começar mesmo sem saber se alguém vai perceber, mesmo sem saber se haverá resultado, mesmo sem saber se aquilo será grande ou pequeno. O tamanho vem depois. O valor vem depois. O reconhecimento vem se vier. Mas a escolha é agora. Você sente que está atrasado porque se compara com linhas do tempo alheias. Mas não há linha, não há roteiro. Só há o momento presente e nele a escolha de iniciar algo, de dar forma ao que só existe em pensamento, de fazer um gesto concreto, mesmo sem testemunhas. Escolha um projeto, um pequeno projeto, um caminho que só você sabe que importa. E comece, sem contar, sem justificar, sem prometer. Apenas comece, porque o que começa no silêncio cresce com raiz. Cresce sem se curvar ao vento. Cresce com força. Pense nas sementes. Elas brotam no escuro, debaixo da terra, longe dos olhos, sem plateia, sem aplauso. Mas quando rompem o solo, já são inevitáveis. Você não está atrasado. Você está amadurecendo em silêncio. E o silêncio, quando é respeitado, prepara o terreno para tudo o que virá. Comece então, não para provar algo, mas para honrar aquilo que só você pode plantar. O mundo verá depois, mas você precisa ver agora, mesmo que no escuro, mesmo que sozinho, porque o tempo certo é esse. O tempo em que você para de esperar e finalmente começa. A confiança se constrói na ausência de certezas. Acreditar em si mesmo não é uma exigência, é um resultado. Você espera sentir confiança para agir. Espera acreditar em si antes de se expor. Mas e se for o contrário? E se a confiança não for o ponto de partida, mas a consequência do movimento? Esperar confiança para começar é como esperar estar pronto para cair. Nunca acontece, porque a confiança verdadeira não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo com ele. A maioria das pessoas acha que autoconfiança é um sentimento, mas ela é, na verdade, uma construção, um resultado, algo que nasce do atrito, do erro, da repetição, da queda e da escolha de levantar de novo. Você não constrói confiança na teoria, você constrói na prática, na presença, no corpo que aparece, mesmo tremendo, na voz que sai, mesmo fraca. O estoicismo ensina que o valor de uma ação não está no seu resultado, mas na sua intenção reta, na coragem de executá-la, mesmo sem garantias. Isso significa que a verdadeira força não está em quem acredita que vai vencer, está em quem age como se já tivesse vencido, não por arrogância, mas por respeito ao próprio processo. Você quer confiar em si? Então haja. Haja antes da crença, haja antes da certeza, haja antes da convicção, porque a confiança aparece no caminho, como quem acorda do sono e percebe que já estava andando há muito tempo. Você pode começar fingindo. Sim, fingindo convicção externa, até que a interna se revele. Isso não é engano, é estratégia. É como o ferro que se aquece antes de ganhar forma. A resistência é o início da transformação. Pense em alguém sendo forjado. O calor é intenso, o formato ainda indefinido, mas a intenção já está lá. E a cada golpe, a forma aparece, a firmeza surge, o contorno se define. Assim também a confiança. Ela não é um presente, é uma escultura, uma obra feita de dúvida, de insistência, de silêncio. Você não precisa se sentir pronto.
precisa apenas continuar, porque quem continua, mesmo sem saber se está indo na direção certa, já está mais perto de si do que aquele que espera certeza para começar. Confiança não é sentir, é fazer, e fazer agora é o que te transforma, mesmo que o medo ainda esteja ali, porque ele estará, mas você já estará maior do que ele, e isso é o que o mundo não acreditará em você até que você repita o que disse em voz baixa o suficiente. Como a consistência é a única linguagem verdadeira da transformação. Você esperou que alguém visse, que alguém notasse, que alguém dissesse, agora sim, você mudou, mas o reconhecimento nunca veio e talvez nunca venha. E é aí que muitos desistem, porque confundem transformação com espetáculo, mudança com conquista. Mas a verdadeira mudança, ela é repetição. Repetição sem plateia. Repetição sem aplauso. Repetição sem resposta. O mundo não responde a intenções. Ele responde a padrões. E padrões são criados quando você insiste, quando você continua, quando você se repete com integridade até que se torne inevitável. Até que um dia olham para você e dizem, você mudou. Mas até lá ninguém verá. Até lá você estará no escuro, no silêncio, na persistência. Marco Aurélio escreveu, a alma se fortalece por meio da constância. E constância não é emoção, é escolha. É o gesto que você faz quando ninguém está olhando. É o sim que você dá à sua reconstrução interna, sem postar, sem contar, sem pedir permissão. A virtude estoica é repetição moral, não inspiração pontual. Você não precisa provar nada, precisa apenas continuar, precisa apenas fazer do próximo gesto seu argumento mais silencioso, porque cada ato, mesmo pequeno, está esculpindo uma nova versão sua. Não com força, mas com insistência, como um rio que escava pedra, não por fúria, mas por fidelidade. Você não precisa gritar sua mudança, precisa vivê-la dia após dia, no cansaço, na dúvida, no silêncio, porque no fim, o que permanece não é o que foi dito, é o que foi feito. E feito de novo. Então continue, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não veja, porque o que você está construindo já existe, ainda invisível, ainda bruto, mas já real, e cedo ou tarde será impossível de ignorar. Esse é o som da transformação, não um grito, mas um eco. Um passo depois do outro, uma presença que insiste, uma identidade que emerge no ritmo calmo da verdade, no compasso fiel do que ninguém vê, mas que um dia será tudo o que se vê.